Oi pessoal, estamos de volta com os nossos vídeos ou pílulas sobre Bíblia e teologia, refletindo sobre diversos temas dos evangelhos e da Bíblia, de modo geral, para nos preparar para sermos bons cristãos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículos 23 e 35. Mas antes de eu falar o tema, se inscreva no meu canal no YouTube, veja o vídeo inteiro no YouTube, dê seu like, acione o sininho e compartilhe com os outros. O nosso tema de hoje, os dois devedores, ainda sobre a questão do perdão. O perdão entre nós é consequência do perdão que nós recebemos de Deus através de Jesus. Deus nos amou primeiro. Deus nos perdoou primeiro uma dívida enorme que nós não conseguimos pagar. Impagável. Então, o Mateus fala dos dois empregados que deviam quantias, um ao patrão, o outro ao seu companheiro. A quantia de dinheiro que o empregado deve ao seu patrão é 10 mil talentos. O talento aqui não é talento fazer alguma coisa, não, qualidade, não. Talento aqui é dinheiro, moeda. Naquele tempo tinha uma moeda chamada talento. Correspondia a 34 quilos de ouro. 10 mil talentos, 34 quilos de ouro. Uma quantia impagável para um trabalhador. Como pagar essa dívida tão grande? O empregado pede um prazo para o seu senhor para pagar a sua dívida. E o rei tem misericórdia dele e perdoa a dívida. Nem quer que ele pague a dívida, perdoa a dívida. Nós temos uma dívida com Deus que nós não conseguimos pagar. Se Deus não tiver misericórdia e não nos perdoar, a gente não consegue pagar. Se fosse por causa de nós mesmos, nós não seríamos salvos. Se a salvação não fosse um dom de Deus, uma graça de Deus, se a salvação não fosse gratuita. Porque ninguém merece a salvação. Ela é dom de Deus. Mas o empregado que foi perdoado, não perdoa o seu companheiro que lhe devia pouco dinheiro. Ele foi perdoado por Deus, mas não perdoou seu irmão. O empregado não aprendeu a ter compaixão, como o seu patrão teve dele. Não aprendeu a ter compaixão do companheiro dele. Esse rei, obviamente, é Deus. Os empregados somos nós, que aceitamos entrar para o reino de Deus. Aceitamos fazer parte do povo de Deus. Entramos para a comunidade, mas não conseguimos acolher, perdoar os nossos irmãos. Não conseguimos entrar em processo de perdão, que o perdão não é de uma vez que acontece. Ele é um processo, ele é dom de Deus, você tem que pedir a Deus o dom do perdão. Você não perdoa à toa porque você é uma boa pessoa, não. Na hora que você é ofendido, você se torna uma má pessoa, porque você fica com raiva, fica desejando ódio para quem te ofendeu. Então, você não perdoa porque você quer. É dom de Deus, tem que pedir a Deus o dom do perdão. Então, a medida do perdão é o perdão de Deus. O critério para o nosso perdão, entre nós, fraternalmente, é o perdão de Deus, que não tem medida. O perdão de Deus não tem medida, ele é infinito. E o sol cai sobre todo mundo. E a chuva cai sobre todo mundo, sobre bons e maus. Não é só sobre os bons, não. O sol cai sobre todo mundo. E ele favorece todo mundo, indistintamente. Então, nossa dívida com Deus é muito grande. E nós não conseguimos perdoar pequenas atitudes negativas dos nossos irmãos. Pequenas, às vezes insignificantes. Nós não perdoamos. Jesus quer mostrar, então, a enorme diferença, a enorme distância que tem entre o coração de Deus e o coração humano. Há muita diferença, há muita distância. Se não for pela misericórdia de Deus, nós não vamos conseguir pagar essa dívida de 10 mil talentos que Jesus pagou na cruz. Quer dizer que a dívida já não tem mais que ser paga. Ela foi paga pela morte de Jesus. Então a morte dele resgata a gente, é resgatadora. É pago o resgate da nossa dívida humana com Deus. E não há nenhum pecado maior do que o amor de Deus. Deus pode perdoar qualquer pecado? Certamente. Deus é todo poderoso. Ele pode perdoar qualquer pecado de qualquer pessoa. Só porque Ele quer. Não é porque a pessoa mereça, não. É porque Ele quer. Então o pecado não é só uma mancha que suja a roupa. O pecado destrói a pessoa. Destrói o íntimo da pessoa. Destrói a consciência religiosa da pessoa. Por isso que ele não gosta do pecado, né? Na linguagem comum, civil, a gente fala erro. Na linguagem religiosa, a gente fala pecado. Então a misericórdia de Deus
ela realiza a conversão interior da pessoa, de modo que ela consiga perdoar, consiga relevar, consiga entender aquele que a ofendeu. Só Deus consegue essa transformação. Pois nós temos que nos jogar nos braços de Deus, porque só Ele consegue converter a gente. A gente, por a gente mesmo, não consegue. Tem que ser obra de Deus. Então, o verdadeiro cristão é aquele que dá o primeiro passo em direção a quem o ofendeu. Esse é o verdadeiro cristão. Porque se você nunca entra em processo de perdão, você não entende Jesus, você não segue Jesus, você não agrada a Jesus. Por isso Jesus falou, perdoai até os vossos inimigos, que é a coisa mais difícil que tem, né? Perdoar os inimigos. Quer dizer, o perdão exige um esforço hercúleo, um esforço enorme, porque ele faz bem para a gente e faz bem para os nossos irmãos e irmãs. Então, não deixe de pedir o dom do perdão, não deixe de entrar em processo de perdão. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.